Biden chegou na negociação com Nicolás Maduro para deportar e mudar a política migratória com os venezuelanos que estiverem lá nos Estados Unidos. A notícia, obviamente, impactou o mundo, principalmente porque era o Biden, né, a solução para a situação migratória venezuelana. Por conta do Biden iria melhorar as coisas, porque o Trump era o pior. Porém, o governo Biden muda essa política e vai começar a deportar imigrantes venezuelanos para a Venezuela. Então, os venezuelanos que atravessaram aproximadamente 8 países, né, porque nem todos saíam diretamente da Venezuela, senão que já estavam em outros países, como a Colômbia, como o Peru, a Bolívia, o Chile, a Argentina, e atravessavam o Darién para chegar nos Estados Unidos, agora se encontram com a surpresa de que o Biden já está em pleno acordo com o Maduro para devolvê-los para a Venezuela. Num avião, obviamente, que vai ser habilitado diretamente para aterrissar, para pousar na Venezuela. E, obviamente, não basta então para esses venezuelanos atravessarem 8 países quando o cara estará disposto a recebê-los novamente. Estou falando do Maduro. Existe um motivo, uma justificação sobre isso, que é a situação legal desses imigrantes, que tiverem entrado no país e não tenham uma motivação legítima e alguma documentação que justifique a permanência no país, serão deportados à Venezuela. Só que muitos desses imigrantes, como eu falei um pouco atrás, não estavam indo da Venezuela. Alguns estavam morando em outros países e saíram para os Estados Unidos. Outra questão é que é um direito humano se você já está no local, não ser devolvido, ainda menos porque o que te levou até ali foi uma situação humanitária. Inclusive outros fugindo por questões políticas, asilados políticos ou pedindo asilo político. Pois bem, uma coisa é o que fala o governo dos Estados Unidos, se amparando na questão migratória, da legalidade migratória que tem lá. Vocês devem ter visto, inclusive, um documental, uma notícia que saiu por aí do Kiko, né, o personagem do Chaves, fazendo um convite para que as pessoas não entrarem nos Estados Unidos de forma ilegal. Então é uma questão que vai afetar várias nacionalidades, mas eu estou falando diretamente no que respeita à Venezuela. Uma coisa é o que falou os Estados Unidos, que comunicou a representação do governo, e a outra é o que falou o Maduro. O Maduro disse, então, comunicou para as pessoas a seguinte mensagem: o governo venezuelano anuncia que, no marco das conversações mantidas entre as autoridades da República Bolivariana da Venezuela e as autoridades dos Estados Unidos da América, temos suscrito um acordo sobre a migração que permita a repatriação ordenada, segura e legal dos cidadãos venezuelanos dos Estados Unidos. A migração venezuelana dos últimos anos é consequência direta da aplicação das medidas coercitivas unilaterais e de bloqueio à nossa economia, que nos infringe de maneira ilegal, ilegítima e renhida com o direito internacional e os postulados das relações harmônicas entre as nações consagradas na Carta das Nações Unidas. Venezuela expandirá, através do seu programa Volta à Pátria, os recursos necessários para a atenção integral dos nossos connacionais repatriados, para a observação estricta da proteção da Constituição e as leis do país que consagram eles. A migração, então, venezuelana, o Maduro se exime da culpa, porque a migração, então, que está chegando nos Estados Unidos é culpa das sanções. Ou seja, ele está dizendo que a migração da Colômbia, por exemplo, que tem milhares de colombianos também que saem pelo Darién e vão para os Estados Unidos, é culpa do quê? Porque a Colômbia não tem sanções, digamos, nos últimos 5 anos dos Estados Unidos. O Peru não tem sanções que venham dos Estados Unidos nos últimos 5 anos. A migração venezuelana não começou em 2018, como está sendo vendida de narrativa. O Chile, que tem chilenos também, tem venezuelanos saindo do Chile. Diga para o venezuelano que morou no Chile há muito tempo e está indo pelo Darién, que foram as sanções que fizeram ele sair do Chile. E o povo, infelizmente, vai acreditar nisso, que ele migrou, ele está migrando e os Estados Unidos estão devolvendo eles, porque os Estados Unidos admitem a culpa da migração porque foi ele que colocou uma sanção na Venezuela. É uma vergonha. É uma vergonha. Além disso, digo aqui para vocês, porque é preocupante a colocação de governos que batem palma e passam pano para o Maduro. Por que é preocupante essa situação? Porque
todos esses migrantes, e eu estou incluso, que estejam nesses países aliados do socialismo venezuelano, o Maduro pode pedir a deportação desses caras. E os governos que são aliados não vão garantir os direitos de ninguém. Vão fazer o favor de deportar os caras. Imagina se eles estão deportando pessoas, famílias inteiras. Vão deportar famílias inteiras que atravessaram essa fronteira, lá nos Estados Unidos. Pessoas que são seres humanos, mas não têm uma implicância social, talvez não tenha alguém, um influencer político, um jornalista político, alguém que faça denúncias o tempo todo sobre a violação sistemática de direitos humanos e, mesmo assim, vai ser deportado. Imagina para quem faz. Imagina, então, para quem faz aquilo. Isso é uma decepção, tá? É uma decepção e preocupação que devemos ter todos os venezuelanos, todos devemos estar cientes dessa situação. E eu falo aqui em português, porque a comunidade que me segue aqui é brasileira, fala português, e os venezuelanos que me seguem também entendem português, porque estão no Brasil, então vamos chegar numa língua comum, né? Porque eu estou falando para as duas comunidades que estão no Brasil. Se atentem, ou nos atentemos, sobre o que pode acontecer. Porque já temos um precedente. Uma coisa que muitas das comunidades migrantes denunciavam que o Trump era o diabo. E o Biden tinha que ganhar aquela eleição. Olha quem acabou devolvendo-os para a Venezuela. Incrível. Bom, fiz esse vídeo aqui para trazer essas informações para vocês. Deixem aí o seu comentário. Vamos continuar orando, né? Pensando, refletindo, enviando entre a gente energias positivas para que esse mundo, para que esses países tenham concórdia, né, no pensamento e sabedoria para tomar essas decisões, tá bom? Eu agradeço demais o apoio que vocês têm dado no canal. E é isso. Compartilhem, deixem seu comentário e a gente se encontra em outro vídeo.